Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sem querer crescer para começarmos uma maratona a respeito de um grande personagem do gênero de fantasia, Peter Pan. Pois bem, pessoal, para tudo existe um motivo de existir. Então, por que esta maratona a respeito de Peter Pan? Bom, simplesmente porque a questão de quase 2 meses atrás, a Disney Plus lançou uma nova versão justamente desse grande personagem. Na verdade, não foi uma, digamos, continuação, foi uma releitura, quase um começo de tudo, para dizer, tipo, isso que é Peter Pan para a nova geração. Bom, e aí que mora o problema. Simplesmente, este novo filme produzido pela Disney, que produziu, claro, aquele classicão lá de 1953, As Aventuras de Peter Pan, que fez com que a gente soubesse, digamos assim, o que é este personagem. Bom, na comparação entre aquele clássico lá de 70 anos atrás com esta nova produção, podemos dizer que a companhia, ela mesma, espizinhou o seu produto, acabou com o que a gente pode chamar de Peter Pan, que todo mundo sabe, é aquele garoto que não queria crescer. Por que ele não queria crescer? Quais os motivos? Quais as aventuras embutidas? Seus personagens ali incluídos? Bom, tudo isso meio que foi destruído nos conceitos da base com esta nova produção. Então a ideia dessa maratona aqui é simplesmente essa. Se a própria Disney ela quer acabar com o seu produto, nós vamos fazer a nossa parte de fãs nerds, ou nerdolas, como chamam a gente hoje em dia, de simplesmente manter a cultura viva do Peter Pan, da importância que ele tem para as crianças e também, claro, para os adultos. Então aqui na maratona nós vamos dar uma olhadela, principalmente aqui nesse vídeo, que podemos considerar como um cronograma, em 10 produções audiovisuais baseadas, claro, no personagem Peter Pan. E ao longo aqui desta semana, a cada novo dia, eu faço uma resenha individual de uma dessas produções. Na verdade, eu vou mostrar 10 aqui, mas não vou fazer de todas as 10, porque simplesmente eu não achei o vídeo, o filme inteiro, para poder assistir e poder comentar. Mas aqueles que eu não achei nada, aqui nesse vídeo vou mostrar pelo menos algumas imagens, fotografias a respeito dessas produções. Vai ficar bastante interessante. Bom, para início de conversa, claro, todo mundo sabe quem é Peter Pan, aquela história super manjada, mesmo que você nunca tenha assistido ao desenho da Disney, você sabe muito bem quem é Peter Pan. Porque Peter Pan é um conto de fadas, por exemplo, já que a Disney sempre foi outroramente conhecida por uma grande adaptadora dos contos de fadas, que sempre vinha, claro, na maioria das vezes da forma oral, uma tradição oral, mas não. Peter Pan nunca foi um conto de fada. Na verdade, ele é uma criação do escritor escocês James M. Barrie. Pois é, ele que criou esse personagem. Quando ele lançou alguns livros, em 2 deles, ele já citava essa certa figurinha, esse garoto que não queria crescer. E ele ficou com essa ideia durante muito tempo na cabeça e resolveu fazer o quê? Produzir uma outra literatura própria para ele? Não, ele fez uma peça teatral titulada Peter Pan, o garoto que não queria crescer. Isso lá em 1904, ou seja, a origem do Peter Pan é numa peça teatral, pelo menos o seu conceito mais completo, digamos assim. Como eu disse, ele já havia feito aparição assim bem rapidamente em 2 publicações do mesmo autor. Pois bem, mas sim, a peça foi lançada, não fez um sucesso imediato, mas foi ganhando força cada vez mais. Até que, em 1911, aí sim o Barrie decidiu escrever um romance a respeito do seu grande personagem. Sim, naquela época, já tinha sido conquistado uma certa fama. E aí nasceu Peter Pan. Pois é, só que curiosamente, na primeira publicação, na primeira fornada, digamos assim, o livro se chamava Peter e Wendy, exatamente como é agora, nominado na nova produção da Disney, esta tenebrosa. Mas enfim, muito se conhece sobre Peter Pan e muita gente nunca viu a peça, nunca leu o livro, nem mesmo viu a animação da Disney, mas a gente sempre sabe o que é esse personagem, aquele conceito básico, daquele garoto que vive lá na Terra do Nunca, convida algumas crianças, que a gente fica sabendo depois, que é o Andy, Miguel e João, para ir lá, digamos, viver as altas aventuras da Sessão da Tarde, e onde conhecem Capitão Gancho, os índios, as sereias e por aí vai. Todo mundo sabe dessa história.
Detalhes, enfim, muita gente não conhece, mas é aí que mora o grande lance, é você conhecer o original. Então eu tenho aqui na mão Peter Pan, de James M. Barrie. Aliás, vou dar uma dica para vocês, dupla. Primeiro, aquele tradicional jabá. Se você quer conhecer este livro aqui, vou deixar na descrição do vídeo um link da Amazon para você poder adquirir o produto, sempre naquele esquema. Pessoal, se você se vale desse link na hora que for entrar na Amazon, através do link que você entra lá, eu acabo ganhando a comissão de vendedor, caso você faça alguma compra, por exemplo, comprando o próprio livro ou qualquer outra coisita. Mas acabou o jabá e vamos, digamos, ao segundo jabá, só que esse é mais interessante. Eu fiz análise aqui desse livro, não aqui do Imantado Nerd, mas sim lá no meu outro canal, dedicado à literatura, o Imantado de Livros. Eu deixo aqui um link para você conferir o que eu falei a respeito desta literatura, que na verdade é o primeiro vídeo da nossa maratona. Digamos que obrigatoriamente você tem que ver o livro, o vídeo a respeito desse livro, para poder entender melhor o que eu vou dizer nos próximos vídeos, com cada um dos filmes analisados. Então dá uma olhada lá no meu outro canal, primeiro ver o que eu falei a respeito desse livro aqui. Também já faço algumas conexões com a grande produção mais recente da Disney, Peter Pan e o Andy, né? Mas enfim, a gente sabe então que as origens são essas, peças teatrais, a literatura, com esse livro que eu acabei de mostrar, e também as animações da Disney. Mas mesmo assim, claro, muitas outras pessoas fizeram as suas adaptações. Peter Pan já caiu em domínio público, né? O Barrie já morreu há mais de 70 anos, na maioria dos países essa é a regra básica. Depois de 70 anos do falecimento do autor, a obra cai em domínio público. Então muita gente já pode fazer adaptação à vontade. E pode sim fazer coisas diferentes, tentar novos pontos de abordagem daquela temática. Até aí tudo bem. E eu digo, né? Muita gente que tentou fazer adaptações de Peter Pan acertou de um lado e errou de outras maneiras. É o que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos. E sim, por que a Disney ela quis tanto deturpar o que ela fez? Esse, claro, é o grande motivo da maratona, né? Ao longo dos vídeos nós vamos comentar, mas claro, num certo resumo a gente pode dizer que eles queriam, na verdade, colocar muita coisa ideológica dentro dessa nova roupagem, onde praticamente o herói em si, o Peter Pan, ele deixa de ser importante e acima dele é colocada a figura da Wendy. Mas espera aí, desde a origem aqui, principalmente aqui no livro, e eu comento bastante lá no livro, no link que eu deixo aqui em cima a respeito do livro, eu falo muito que os dois personagens, a Wendy, ela não é uma coadjuvante, ela tem uma grande importância para o sentido do próprio protagonista, que é o Peter Pan. Ou seja, mesmo na sua origem, lá no comecinho, a Wendy era importante. Não precisa a Disney chegar com a sua modernidade de querer empoderar as mulheres para dizer que ela é importante. No fundo, em alguns aspectos, você pode considerar que o Wendy é a mensagem mais forte que está embutida aqui nessa história. Claro, o garoto que não queria crescer é muito importante, mas a função da Wendy, nesse contexto, ali na Terra do Nunca, para o Peter Pan, é sensacional. Isso já fazia com que a personagem Wendy fosse maravilhosa. Não precisa a dona Disney chegar com toda a sua arrogância ideológica, na verdade querer colocar dentro das cabecinhas das pobres crianças de hoje em dia, esses novos tempos. Não precisa. A Wendy já era poderosa. Ela não precisa ser empoderada. Ela já era poderosa. Lembrando, né? Empoderamento, isso não significa poder nenhum, apenas da boca para fora. Poder de fato é o que existia lá no começo. Enfim, vamos dar uma olhada então nos filmes que vamos ver aqui nesta maratona nos dias seguintes. Bom, é óbvio que vamos começar com o clássico da animação, As Aventuras de Peter Pan de 1953, uma produção da Walt Disney Company. Não foi o Disney que dirigiu esse filme, foram 2 ou 3, agora não me lembro, vai aparecer aqui embaixo, os diretores
lá daquela época, mas eram os dos diretores mais conceituados, digamos assim, da empresa. Uma curiosidade a respeito daquela produção tão distante, 70 anos já se passaram, é que, na verdade, ela não ia ser lançada em 1953, provavelmente 3 ou 4 anos antes, mas aconteceu aquela coisa chamada Segunda Guerra Mundial e o governo norte-americano pegou ao Disney Company para o esforço de guerra, ou seja, toda a empresa passou a produzir animações para, né, convencer o pessoal que o país estava indo num caminho interessante, mas aquelas coisas, né? Atrapalhou o bom andamento da empresa e naquela época eles tinham 3 grandes projetos: Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e também Cinderella. Pois é, e aí tudo ficou para depois. E, enfim, quando acabou a guerra, se eu não me engano, acho que Cinderela veio primeiro, aí sim Peter Pan e por fim Alice no País das Maravilhas. Ou seja, é um produto que ficou um tempinho germinando lá dentro da empresa durante mais tempo. Isso foi bom ou ruim para a produção em si, a gente não sabe, mas que foi um belo de um sucesso, aí foi sim. E a melhor coisa que a gente pode dizer a respeito dessa animação é que ela tem o grande trunfo da habilidade do Disney de fazer adaptações. Pois é, de fato, ele pegou o que está tudo aqui no livro, praticamente ele não fez nenhuma deturpação, ele só fez uns pequenos ajustes e embutiu muito comicidade. No vídeo aqui em cima que eu falo a respeito do livro, eu digo que esse livro aqui tem muita graça. Claro, o tipo de humor que há aqui não é possível colocar, talvez até poderia, numa produção no cinema, um audiovisual. Mas de qualquer forma, o Disney sempre sacou que o humor devia ser muito importante nas suas obras animadas, para atrair justamente a criançada. E quem oferece toda a graça é, obviamente, o Capitão Gancho, com aquela paura que ele tem, justamente do crocodilo. O Capitão Gancho é o que deixa o filme até mais saboroso da gente assistir. Com certeza o Gancho é daquele tipo de vilão que a gente ama odiar. Sem a existência do Gancho na animação, com certeza seria um filme muito mais inferior, digamos assim. Mas a gente comenta mais, claro, no primeiro vídeo que vai vir a seguir. Porque agora a gente já pode passar para o segundo filme. Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, de 2002. E claro, a gente tem que se perguntar por que tão tardiamente a Disney fez uma continuação de Peter Pan. Bom, a gente precisa lembrar que lá naquele começo de 2000 e pouco, sim, havia um certo modismo em se produzir continuações das animações clássicas. Realmente não se pensava em fazer live action, como eu digo, né, o filme de carne e osso com atores reais. E sim, o modismo coube bem, digamos assim, ao Peter Pan, porque essa animação aqui, ela realmente é uma bela de uma continuação e respeita tudo que havia lá no filme original, o de 53. Digamos assim que você pode até achar um resquício ou começo, na verdade, de uma modernidade que descambou para o que a gente vê completamente exagerado hoje em dia. As figuras femininas ali começam a ganhar um certo destaque, um pouquinho, talvez, que não fosse o certo. De qualquer forma, essa animação é interessante porque ela realmente dá uma continuidade na história, porque nós acompanhamos as aventuras, principalmente de Peter Pan, com, não o Andy, mas a filha dela, a Jane. E é interessante notar que, realmente, a filha da Wendy é Jane no livro. É bem bacana. Aliás, o livro tem um final que eu comento no vídeo aqui em cima, sensacional. Enfim, não vou dar nenhum spoiler. Dá uma olhada lá no vídeo, porque, como eu disse, é o primeiro desta maratona. De qualquer forma, então, essa nova aventura de Peter chamar alguém da família Darling ainda tem sentido. O arco narrativo da Jane também é muito bem desenvolvido, mas naquelas, é uma animação ainda tradicional, sem querer quebrar os paradigmas antigos do classicão lá de 53. É um filme bastante interessante, com certeza, mas a gente vai comentar um pouquinho mais lá no segundo vídeo aqui desta maratona. Ou melhor, o terceiro, né? Aliás, deixa eu dizer para vocês, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar todos os links de todos os futuros vídeos que vão aparecendo. Claro, enquanto eles não forem lançados, está ali ainda sem o link devido. Mas se você for ver daqui a algum tempo, já vai estar tudo lá
bonitinho para você não perder nenhum deles. Mas vamos então à terceira produção. Qual que é? Sim, justamente Peter Pan e Wendy, de 2023. O filme que deu origem a esta maratona. Como eu comentei no comecinho do vídeo, né? É uma produção desrespeitosa ao que era antes o clássico Peter Pan. Eles inventam moda aqui demasiadamente. E uma síntese que a gente possa dizer aqui, antes de eu exibir o vídeo resenha daqui a alguns dias, é que literalmente esse filme aqui, ele não tem nenhum espírito mágico, ele não empolga ninguém, é um filme completamente frio, por vários motivos. Necessariamente o grande problema dele nem é o peso da ideologia que está colocado em cima, que a Disney faz questão de colocar nas suas novas obras. É que o filme é ruim mesmo, ele é mal feito. Pessoas incompetentes fizeram tudo aquilo, com certeza. Mas depois eu vou falar muito mais mal aqui dessa produção. Pode ter certeza. Vamos ao próximo. Peter Pan e os Piratas, de 1990. Olha, com certeza essa é uma produção que eu nunca tinha ouvido falar. E a primeira aqui desta lista de produções que não tem a ver com a Disney. Ou melhor, agora tem, porque ela foi produzida pela Fox. E a Fox foi comprada pela Disney, questão de, acho que 2 anos atrás, né? Então, todo o catálogo da Fox um dia vai estar dentro da Disney Plus. Só que esse produto aqui, bom, eu não disse ainda do que se trata, né? Não é um longa-metragem animado. É uma animação ainda, mas é uma série de TV com 65 episódios. Pois é, basicamente só uma temporada foi produzida e tem o seu fecho lá. O problema é que provavelmente a gente nunca vai ver esse produto dentro da Disney Plus. Os serviços de streaming hoje em dia estão tendo um certo problema de direito autoral, eles estão querendo economizar a grana, eles estão até tirando muitas séries que a gente já estava curtindo assistir, né? Aqueles clássicos, enfim, coisa de colecionador que não consegue comprar os produtos, os discos ou as fitas, enfim. Hoje em dia, os serviços de streaming estão tirando alguns produtos. E com certeza esse aqui acho que nunca vai aparecer na Disney Plus. Provavelmente por problema de cessão de direito, pagamento de imposto e patati patatá. É uma produção bem obscura, para falar a verdade. Eu nunca soube da existência dele. Mas muitas pessoas, que já são adultas hoje em dia, podem ter assistido, sim, esse filme. Eu digo, essa série animada, né? Que tenha várias coisas diferentes. Como eu disse, né? Como é uma outra companhia que produziu, ela não precisa respeitar, aliás, nem pode respeitar todos os detalhes que há no produto da Disney, lá de 53, justamente para não cair na questão também de plágio, por exemplo. Mas, no geral, o que há de diferente nessa produção? Essa é uma das que eu não vou fazer um vídeo resenha depois. Eu vou colocar algumas imagens aqui enquanto comento alguns detalhes para vocês. Na verdade, não foram feitas grandes mudanças drásticas por aqui, mas vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes. Por exemplo, toda a aventura já se passa lá na Terra do Nunca, ou seja, a gente não vê a introdução de tudo quando Peter vai buscar as crianças da família Darling lá em Londres. Não, já está tudo lá na Terra do Nunca. Como também os garotos perdidos estão lá de uma maneira um pouquinho diferenciada. Por exemplo, com roupas normais, os gêmeos não são idênticos, como também a gente não sabe qual é o destino deles ao final da aventura, coisa que é bem estabelecido tanto no livro, né, quanto em outras adaptações. Enfim, são diferenças menores. Mas, por exemplo, o Capitão Gancho, ele já não tem mais o pânico de ficar ouvindo lá o tic-tac vindo da barriga do crocodilo. Agora, outra coisa também super diferenciada é que a Sininho, ela fala aqui. Pois é, aliás, eu vou falar alguma coisa a respeito daqui a pouco numa outra produção. Isso sim, é uma grande diferença, então, lá do classicão. Na verdade, quando eu descobri que essa produção existia, eu fiquei muito curioso em ver alguma coisa. Claro, não assisti os 65 episódios, mas ver alguns só para sentir o tom, né? Como é que é esta adaptação feita por alguém que não era responsável lá por aquele grande clássico de 53. Infelizmente, acho que nunca a gente vai conseguir ver, a não ser, talvez, quem sabe, no serviço de streaming do Jack Sparrow Plus, se é que vocês me entendem. Mas vamos à próxima produção aqui da maratona. Peter Pan, de 1924. Ou
seja, né, redondamente 20 anos depois que Peter Pan chegou aos palcos, uma década e pouquinho depois que saiu o romance. E, claro, nessa época os filmes eram mudo. Pois é, sim, temos aqui a primeira produção cinematográfica, pelo que eu pude pesquisar, me parece que realmente foi essa, ou seja, pela primeira vez Peter Pan ganhou as telonas. De uma maneira bastante interessante, né? Porque a gente precisa pensar, né? Caramba, como essa história completamente muda. Lembrando que a animação original, a classicona da Disney, é um musical. Embora as músicas não eram lá muito importantes, para falar a verdade. Mas enfim, né? Também é outro produto que eu gostaria aqui de dar uma boa olhada e conferir como é que é. Mas olha só essas imagens aqui que eu consegui achar para ilustrar esta produção. E olha só que coisa curiosa, né? Temos aqui a Wendy e o Peter Pan. E se você reparar bem, o Peter Pan aqui é uma garota. Pois é, isso era um costume da época, né? De quem fazia o personagem Peter Pan eram adultos. Na verdade, todas as crianças eram feitas por adultos. Mas, especificamente, Peter Pan havia uma certa constância de sempre ser uma mulher. E isso vem lá da peça teatral. Mas é muito bacana. Temos aqui, interpretando o Peter Pan, a Beth Bronson, e a Wendy, a Mary Bryan. E olha só quem aparece aqui na outra foto já, a Tigrinha, interpretado pela Anna May Wong. Curioso, né? Colocar uma chinesa para interpretar uma índia. Isso até quase soa uma modernidade, mas não era lá naquela época, com certeza. Aqui já temos o Capitão Gancho, o Sr. Smee, ou Barrica, né? Enfim, mas essa foto aqui é sensacional. Olha só a Baía das Sereias. Pois é, o cantinho delas. É curioso, quando eu vi essa imagem aqui, eu ainda não tinha lido esta parte no livro. E eu achava que isso aqui era um certo exagero. Mas não, é verdade. Há um trecho exatamente descrevendo essa cena na literatura. É muito bacana. Já essa foto aqui das duas atrizes, mais uma vez, eu acho curioso, né? Porque o tamanho da atriz aqui, interpretando Peter Pan, dá para perceber, né, que não são duas crianças, na verdade, né, são duas adultas. Mas enfim, né, na magia, tanto lá na peça de teatro, nos palcos, quanto na tela de cinema, acho que funcionava mesmo assim, né. E agora, para fechar aqui, uma foto super curiosa que é com a Naná, a cachorra babá. Simplesmente sensacional. Enfim, essa da Naná no palco ou ali no filme realmente devia ser muito forçado, né? Ok, vestido de cachorro. Aliás, eu comento sobre a Naná também no link aqui em cima, lá na crítica do livro. Enfim, vamos para a próxima produção. Peter Pan, de 1954. Pois é, também mais tempo se passou e agora colorido e com, digamos, uma característica lá do filme de 53 da Disney. Na verdade, a gente percebe que foi feito um ano depois, ou seja, talvez no embalo da produção da Disney, se fez esse filme que é também um musical. Mas, com certeza, óbvio, né? Não usa as músicas presentes na animação da Disney. E indo para as imagens, logo destaco também praticamente a mesma coisa. A Naná, a babá, a cachorra, exageradamente grande, claro, obviamente, né? Aqui em meio à família Darling. Sim, aliás, é curioso perceber uma coisa, que essa versão cinematográfica, esse musical, na verdade, acho que ele foi uma releitura de uma peça que já existia lá no teatro. Sim, já era um musical, a versão de Peter Pan já transformada num musical, com certeza com um texto completamente diferenciado do que era aquele lá de 1904. E aqui, nessa produção, ele simplesmente parece que foi filmado dos palcos. Por exemplo, nessa imagem aqui, super ampla, não parece estúdio de cinema, né? Me parece mais realmente um palco. E uma curiosidade também que a gente pode dizer a respeito deste filme é que ele foi feito para televisão, ele não foi lançado nos cinemas, pelo menos é o que me parece aqui nas minhas pesquisas. E nessa cena clássica de Peter Pan e sua sombra, vale dizer que o personagem foi interpretado pela Mary Martin. Obviamente, né? Mais uma vez, uma mulher interpretando Peter Pan. Para vocês verem, né? A mulher já tinha o seu poder nessa história há muito e muito tempo. Consegui achar também uma foto do Capitão Gancho, como também da Sininho. Ou melhor, Tigrinha, né? Porque tem uma pena aí atrás na cabeça dela. Não é a Sininho, é a Tigrinha. E
para fechar, uma foto realmente da produção no teatro. A gente pode ver ao fundo ali a plateia em destaque Peter Pan ou a Mary Martin. Com certeza é outro filme que eu gostaria de dar uma olhadela, mas eu acho que também é difícil de achar por aí. Vamos ao próximo. Hook, ou mais conhecido como A Volta do Capitão Gancho aqui no Brasil, de 1991. E esse, com certeza, é um dos mais conhecidos. Uma das melhores adaptações a respeito de uma certa continuidade mesmo do que foi lá o classicão, ou o que foi, né, o original aqui presente. Sim, um grande trunfo esse filme, principalmente porque tinha grandes chamarizes. Por exemplo, né, o diretor Steven Spielberg, como o Peter Pan. Bom, simplesmente Robin Williams, Capitão Gancho, Dustin Hoffman, Sininho, Julia Roberts. Ou seja, só nisso já podia considerar como um grande de um filme. Só que não. Há alguns poréns nesta produção, mas eu vou comentar mais pra frente no vídeo específico de resenha dele. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo se já está disponível o link para você pular lá para ele. Mas eu posso dizer para vocês que essa produção é a única relacionada a Peter Pan que eu tinha visto até agora antes de começar esta maratona. Eu assisti no cinema, pois é, e era uma experiência mais ou menos que eu tive lá naquela época. De novo, vou comentar mais a respeito disso lá no vídeo respectivo. Pois vamos logo para as últimas produções aqui desta maratona. Peter Pan de 2003. É outro filme que muita gente não conhece, mas deveria, porque esta, em live action, em carne e osso, é uma das melhores que conseguem honrar o que está aqui na história original. É uma produção sensacional e ela tem um espírito mágico que a gente só havia visto da mesma maneira lá na animação original de 53. Sim, ela empolga, ela é vibrante. Mas não quero falar muito também aqui porque vou dedicar um vídeo resenha mais para frente. Link na descrição do vídeo. Enfim, vamos para uma outra, aí um pouco mais polêmica. Pan, de 2015. É outro filme que tem um grande chamariz, como não? Hugh Jackman, pois é, o Wolverine, presente aqui nessa produção. Capitão Gancho ele interpreta? Não, aí que tá um grande problema. Ele é apenas o Barba Negra. Oi? Barba Negra? Barba Negra é meio que citado aqui também, mas a questão é que essa é o tipo de produção que tenta fazer uma versão diferenciada, tentando justificar algumas coisas. E, aliás, é uma das grandes forças que a gente vai comentar nos vídeos a seguir. A motivação de cada uma dessas produções, em comparação, claro, com a original. Essa de 2015 tentou fazer algo completamente diferente. Se a anterior que eu mostrei para você em 2003 foi a mais fiel ao livro, essa foi a menos fiel, digamos assim. Mas sem cometer o sacrilégio que foi a nova produção da Disney, né? Mas, de qualquer forma, ela embute algumas coisas ali e traz uma visão fantasiosa completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver lá na animação da Disney ou então no filme do Spielberg. Porque ambos tinham uma magia diferente, mas que aqui ela soa muito mais distanciada. É uma produção esquisita. Mas, de qualquer forma, comento mais no vídeo a seguir nos próximos dias. E, para fechar tudo isso aqui, Procurando a Terra do Nunca, de 2004. Este filme aqui é relacionado a Peter Pan, mas não é a história do Peter Pan. Não, na verdade é a história do autor, o James Matthew Pois é, o escritor escocês. A sua vida foi biografada aqui nesta produção e ele é interpretado por Johnny Depp. Pois é, As Origens, como tudo começou, é um filme interessante, com certeza. Eu digo isso na suposição, porque esse é o único de todos esses filmes aqui, possíveis de serem assistidos, que eu realmente ainda não vi. Eu não tenho certeza se eu vou fazer no vídeo resenha ao final. Se eu ficar animado, eu faço. Realmente não prometo, mas com certeza é um filme interessante para tentar entender como que o autor chegou a tudo isso. Existem umas questões já conhecidas que a gente fica sabendo a respeito, por exemplo, do irmão dele, né, e também do relacionamento que ele teve com uma família, que basicamente ele juntou uma coisa com a outra, né,
aos seus motivos familiares e seus motivos de amizade, juntando tudo isso, ele gerou Peter Pan. É com certeza um filme também interessante. Muita gente fala muito bem desta produção. Eu acho que sim, vou me esforçar e ir atrás deste filme. Não é tão fácil de achar. É possível, acho que ele só tem alugado. De qualquer forma, depois vocês descobrem se ele existe ou não aqui na maratona também. E fechando tudo isso, reforçamos o início, a literatura. Aliás, o vídeo resenha deste livro já está disponível aqui no link, nem precisa esperar, é só pular lá para o meu outro canal. Os demais vídeos aqui no Mantado Nerd nos próximos dias a seguir, os 6 próximos dias. E, como eu disse, se eu ficar empolgado, eu faço o 7º vídeo. Bom, é isso. Conto com vocês, com a presença de todos para a gente manter o espírito que eu disse lá no começo do vídeo. Se a Disney quer destruir Peter Pan, nós vamos continuar mantendo os seus ideais, toda a filosofia por trás, todo o imaginário. Se a Disney quer acabar com tudo, nós não deixaremos, com certeza. É isso.